Muito bem, boa noite a todos. Você está abençoado, amém? Bom demais ver o ânimo de cada um de vocês. Eu não creio em sorte, não creio em acaso. Eu creio que Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, porque Deus tem uma obra para realizar e fazer na vida de cada um de nós. E eu estava ouvindo a oração do nosso irmão Damião, e uma oração tão pequena, mas tão poderosa. Quando ele diz que nós chegamos aqui talvez vazio, mas o Senhor vai nos encher, o Espírito Santo de Deus. E é isso, é a missão dele, é a função dele. Eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair daqui da forma que nós entramos, porque Deus tem uma palavra muito poderosa para cada um de nós. E quando nós... Peraí, não é aqui não. Muito bem, então quando nós olhamos para o tema da nossa mensagem hoje, me chamou muita atenção. Quando nós pensamos na libertação de Jesus e a sua salvação. Só que eu queria que vocês tivessem mesmo ligado comigo antes de nós fazermos a leitura, lembrando que essa libertação, ela não é essa libertação sem fazer nenhuma crítica de nenhuma igreja, mas não é essa libertação de televisão que nós temos aí visto, contemplado, aonde as pessoas têm feito campanhas e têm feito propagandas e talvez até enganosas sobre essa libertação, aonde essa libertação que nós vamos nessa noite trazer, ela é acompanhada de um grande milagre da salvação do Senhor Jesus. É claro, nós vamos ver alguns milagres sim também no corpo físico, mas nós queremos nessa noite pensar na libertação, aonde nós seremos livres da escravidão, não só de Satanás, mas como do pecado. Essa é a nossa mensagem nessa noite. E eu queria que vocês guardassem aí bem, então, esse tema, a libertação de Jesus e a sua salvação. Vamos fazer a leitura? Vamos para Lucas. Convido vocês a fazer a leitura comigo, capítulo 8 e o versículo 26. Nós vamos fazer junto essa leitura. Diz a palavra de Deus assim. Lucas capítulo 8 e o versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-lhe que não me atormente." Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurasse conservá-lo, preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião." Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que o deixasse entrar naqueles porcos. Deixa eu só parar aqui
eu não vou comentar esse versículo, mas só para lembrar vocês um simples detalhe. Às vezes, quando você lê esse texto, algumas pessoas entendem que Jesus ordenou ou mandou os espíritos para os porcos. Não, ele só permitiu. Tá bom? Só esse detalhe, porque às vezes algumas coisas tão simples, a gente pensa, mas Jesus, será que mandou? Não, ele não mandou não, ele só permite. Versículo 33, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra do Gerazeno pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Que o Senhor Jesus abençoe esse versículo que nós acabamos de ler e os demais que nós leremos. Amém? Amém. Muito bem, quando nós olhamos para essa leitura, eu posso dizer para vocês que esse hino último que nós cantamos, se eu tivesse tempo, oportunidade, eu ouvi esse hino todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É um louvor que fala profundamente, justamente o que nós vamos tratar nessa mensagem. E uma das frases do louvor é clamar o nome de Jesus. E eu não tenho dúvida, lembrando também da nossa família. Foi isso que o louvor também traz para nós, a ideia sobre nós clamar o Senhor Jesus e pela nossa família também. Lembrando, hoje, ao olhar para esse texto, que me chamou muita atenção, eu quero aqui ver junto com vocês, pelo menos alguns pontos, na luz da palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês isso, é porque eu não tinha carcado, né? O primeiro ponto que eu quero ver com vocês, então, é a missão de Jesus. Primeiro ponto é a missão de Jesus e a sua visão. Esse é o primeiro ponto que eu quero ver com vocês. E é interessante o que me chamou a atenção aqui nesse texto, ao ver a missão de Jesus e a sua visão, é logo pensar nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler. Olha bem para vocês verem. Quando nós pensamos na missão do Senhor Jesus e na visão do Senhor Jesus, eu quero novamente ler esses dois versículos com vocês. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando nós olhamos na continuidade, Lucas, ele vai aqui nos informar no capítulo 8 ainda, e no versículo 22 até o 25, que Jesus e os seus discípulos foram de barcos, e provavelmente aí gastando 2 ou 3 horas para atravessar de uma margem para outra, e deixando aí o território israelita para colocar os pés num território de um povo gentio, pagão, de uma cultura grega, para levar a libertação e a salvação de um povo não alcançado. Mas é interessante, meus amados, deixa eu parar aqui um pouquinho com vocês, algo que me chamou a atenção, nós não lemos, mas se vocês depois olhar com cuidado, o versículo
a qual eu falei para vocês que está aí também no mesmo capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25, que nós não fez a leitura, mas o versículo aonde nós começamos também no 26, ele já termina falando o que Jesus estava fazendo, mas Jesus, a Bíblia diz que ele estava atravessando de barco com os seus discípulos. E sabe o que aconteceu? Uma tempestade. E algumas vezes você vai olhar na palavra de Deus, você vai ver algumas tempestades, e é curioso a gente ver esses pontos. Algumas tempestades que acontecem no mar, aonde os discípulos estavam no barco, em algumas ocasiões Jesus não estava no barco. Mas nessa ocasião, meus amados, 3 coisas me chamou a atenção. A tempestade veio, Jesus estava no barco. E o que Jesus estava indo fazer? A missão, que era pregar o evangelho do reino. Agora, por que eu estou destacando isso, meus amados? Porque essa tempestade, ela vai vir na nossa vida. Ela veio no barco, Jesus estava ali. E é interessante que talvez tem dia você está aqui dentro desse lugar. Você está sentado. Você está ouvindo a palavra de Deus. Talvez alguém cantando, talvez alguém tocando um instrumento. Mas só Deus sabe o que você tem enfrentado nesse dia, nessa semana. E pode ser que você está enfrentando uma tempestade. E eu não tenho dúvida que quando a tempestade vem, às vezes muitas coisas ou muitos pensamentos vêm na nossa vida. Quando de repente você termina aquele dia, talvez nada deu certo na sua vida. O carro estragou. Talvez o celular quebrou a tela. De repente você fez uma perícia, foi reprovado. Aí você vai olhando, as coisas vão acontecendo como lá em casa. Eu fiz a minha cirurgia, minha esposa guardou a minha aliança, eu tive que tirar a aliança porque diante da cirurgia inchou muito a mão. E quando ela juntou alguns lixos para jogar fora, a aliança estava junto, uma aliança de quase 2.000. Ela joga o lixo fora e joga a aliança junto. Aí vem aquele pensamento, irmãos, dentro do nosso coração, quando tudo vai acontecendo. Por que isso acontece só comigo? Isso é normal vir. Mas quando nós olhamos, irmãos, para tudo isso, algo que me chamou a atenção é que os discípulos estavam no barco e Jesus estava no barco e a tempestade veio. E os discípulos não questionou o porquê, mas eles clamaram: Senhor Jesus, é o nosso hino. Ajuda-nos, Senhor. E eu não sei, pode ser que também no final de um mês, você passando por uma tempestade, talvez você olhe diante da sua casa, você tem uma televisão, você tem um carro, talvez você tenha a geladeira cheia, mas chega no final do mês, você vai pagar as contas e falta dinheiro. E aí vem aquela tristeza e mais uma vez você pergunta: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu queria encorajar a cada um de vocês. E pensando ainda, antes de encorajar, que muitas das vezes pode surgir um pensamento: será que Deus está comigo? Será que Deus me ouve? Será que eu tenho a minha salvação? Todas essas dúvidas o diabo pode acarretar na vida de uma pessoa. Mas eu queria dizer para vocês, quando isso acontecer, clame pelo nome de Jesus. Diga para ele: Senhor, me ajuda, porque nada está dando certo. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos clamaram, o Senhor fez o quê? Acalmou a tempestade, a bonança chegou. Você crê que Deus vai te visitar? A bonança vai chegar, o Senhor vai te dar calma, o Senhor vai visitar a sua vida financeira, o seu casamento, porque talvez entre a tempestade, pode ser que você está passando uma tempestade na vida conjugal, na criação dos filhos, e você está dizendo: Senhor, por que está acontecendo comigo? E eu queria fechar esse pensamento nessa introdução, dizendo para você: clame pelo nome de Jesus, e diga para ele: Senhor, me ajuda. E o Senhor vai trazer calma, a tempestade vai embora, a bonança vai chegar. E olha que o Senhor Jesus, Ele está no barco. Como eu falei para vocês em algumas ocasiões, Jesus não estava. E por isso mesmo Jesus estando na sua vida, você sendo um crente, batizado, canta, ora, presbítero, diácono, missionário, todos nós somos sujeitos. Não existe super-homem, irmãos, no reino de Deus. Nós somos falho, fraco, imperfeito. Por isso que o Cristo deixou para nós: orai e vigiai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos do Senhor.
E como nosso irmão Damião orou, eu sei que o Senhor vai encher você do Espírito Santo. Eu sei que Ele vai visitar e essa tempestade vai passar. Jesus é cura. Jesus salva, Jesus liberta. Nós estamos diante de Cristo, o Todo-Poderoso. E agora também, pensando aí na missão de Jesus, eu quero ir com vocês para ainda Lucas, capítulo 1, porque está dentro do nosso capítulo. É interessante, quando a gente olha para esse capítulo de Lucas 8, ele é recheado de bênção. E olha o que o versículo diz. E aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ia com ele os 12 discípulos. Então a missão de Jesus era salvar pecadores, as almas perdidas. Lucas capítulo 19, o versículo 10, a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A sua visão era pregar o evangelho a toda criatura. E por isso ele disse, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante que quando nós olhamos para esse versículo que está em Marcos 16 e o versículo 15, a gente pode ver também em Mateus capítulo 9 e o versículo 35 a 38. É interessante nós olhar para esse versículo, irmãos, e ver quando nós pensamos na missão de Jesus, que era salvar o pecador. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 9 e o versículo 35, olha o que a Bíblia disse. E Jesus percorria todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então essa era a visão do Senhor Jesus. Ele queria que o evangelho fosse pregado a toda criatura. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha para o Senhor Jesus, nós não vamos ler também, mas em Mateus capítulo 10 e o versículo 7, o Senhor falando com os seus discípulos, ele falou assim: pregue que o reino de Deus está próximo. Meus amados, a salvação nunca foi e nunca será para amanhã. A salvação é sempre hoje. A salvação é sempre agora. Porque é a oportunidade nas nossas vidas que ela passa e nunca mais ela volta. E eu quero ir aí para o nosso segundo ponto aí, que é a missão da igreja. Já que Jesus, já que nós vimos aí a missão do Senhor Jesus, eu queria também ver com vocês aí a missão da igreja. Mas não vamos esquecer da oração de Jesus, do pedido dele. A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E uma das coisas que me comoveu quando eu estava olhando para esse texto, irmãos, é que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades. E quando ele vê as multidões, o que Jesus sente? Compaixão. Irmãos, é essa compaixão que deve arder no nosso coração. Esse é o desejo nosso como cristão, de levar esse evangelho, de levar essa salvação. E vocês vão entender também o porquê quando nós continuarmos dentro da nossa mensagem. E quando nós olhamos aqui, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, em Lucas 8 ainda, 2 e 3, foi ver um grupo de mulheres que, além de ir com Jesus, elas ofertavam para que a missão de Jesus fosse o quê? Cumprida, que era pregar o evangelho. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudava Jesus
e os seus discípulos. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês também. Lembra que eu falei para vocês que essa libertação que eu havia de trazer para vocês, ela está seguida de uma salvação? E olha que nós vemos, pelo menos nessa mensagem, duas pessoas que foram libertas da escravidão, da escravidão do diabo. Nós vimos aquele homem do texto, e aqui nós vimos uma mulher que tinha 7 demônios. E Jesus fez o quê? Curou, libertou, tirou essas pessoas da escravidão de Satanás, como ele tem tirado da escravidão do pecado. E a Bíblia diz o quê, irmãos? Depois que essas pessoas foram libertas, o que é que elas fizeram? Elas seguiram o Senhor Jesus. Não é uma libertação a qual você vai na igreja e você vê talvez uma pessoa tendo uma manifestação demoníaca e o pastor vai ali e fala: sai Satanás em nome de Jesus. Na outra semana aquela pessoa está ali tendo as mesmas manifestações. Irmãos, não adianta você trazer libertação para uma pessoa se Jesus, o Espírito Santo, não entrar no coração da pessoa. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus faz a diferença. Ele limpa, ele cura, ele liberta. E essa pessoa, além de ser salva, ela passa a servir o Senhor Jesus. É isso que nós vemos aqui no texto. Essas mulheres serviam Jesus com os seus bens. Então, meus irmãos, se eu não posso ir, eu posso ofertar para quem está indo, para que a missão da igreja ela seja realizada, que é de pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus também, ele vai nos mostrar o porquê nós devemos pregar esse evangelho. Ele disse na sua palavra, olha por que nós devemos pregar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, por isso, meus amados, nós precisamos de pregar o evangelho. Só que uma das coisas que é curioso também, irmãos, quando a gente pensa em pregar o evangelho, é que esse evangelho, ou pregar o evangelho, ele vai além. Quando nós olhamos para a palavra, eu queria mostrar para vocês, porque quando nós pensamos em pregar o evangelho, irmãos, que é levar essa salvação, existem muitas maneiras de nós contribuir para que esse evangelho possa ser pregado. Olha bem para vocês verem, irmãos, essa era a Kombi que nós tínhamos para fazer a obra de Deus. E hoje nós temos um grupo nessa igreja de pessoas, irmãos, que contribui para que nós, irmãos, pudéssemos ter essa van que está ali de fora. E essa van, irmãos, ela está sendo usada para fazer o quê? Trazer pessoas a Cristo. Pessoas quererem no Senhor e ser salvas. Ontem nós estávamos com um grupo de 16 irmãs ali em Tuiutaba, cooperando com uma igreja. E sabe o que, irmãos, que me toca no coração, quando eu falei para vocês que a missão vai além? Nós tinha algumas pessoas que não tinham condição de pagar a passagem de R$20 ontem. E pelo menos 3 pessoas, sem eu pedir e sem eu falar nada, pelo menos 3 irmãs, chegaram e contribuíram para que a van fosse lotada com 16 pessoas. 3 irmãs contribuíram. Irmãos, é assim que a gente faz a obra do Senhor. A obra do Senhor vai além. Quando nós olhamos aqui, irmãos, do início, poucas pessoas sabem disso. Mas quando nós olhamos para o início aqui, irmãos, da casa de oração, nós começamos aqui, irmãos, os cultos e nós não tínhamos aquele bebedor d'água. Na época, um bebedor d'água daquele ali, irmãos, quando nós pagamos, ele foi, se não falha a memória, mais de R$2.000. E nós não tínhamos condição. E quando nós iniciamos o trabalho aqui, irmãos, nós teve um irmão aqui, irmãos, nessa igreja, chamado Fabrício. Talvez um dos homens mais simples dessa igreja, sem leitura. E talvez você olha para ele, talvez ele não faz quase nada, humanamente olhando. Irmãos, esse homem, ele buscou água num galão, aonde, para quem lembra do leilão do Salim, lá tinha o bebedor gelado. 2 anos. O Fabrício pegou uma bicicleta e buscava um galão de 20 litros d'água e punha ali para que toda a igreja bebesse. Sabe o que aconteceu alguns dias, irmãos? O galão acabava. Enquanto o pregador estava pregando, o Fabrício montava na bicicleta e buscava 2 anos. Isso é fazer a obra do Senhor, irmãos. E depois a igreja de Deus, e não Elias, ofertou para que nós tivéssemos, irmãos, o bebedor. Você já pensou se a gente chega, por isso que isso faz parte do evangelho, irmãos. Se nós chega aqui, irmãos, não tem banheiro para nós usar. Se não tem água para beber, se nós não temos um climatizador,
Irmãos, se nós não tem algo para nós servir ao Senhor, então, irmãos, como que nós vamos poder reunir? Então, por isso que o Evangelho vai além. E eu queria encorajar, irmãos, a cada um de vocês a continuar a fazer a obra do Senhor. Porque se hoje, irmãos, nós temos muitas pessoas que estão aqui no culto, é por causa da van. Pessoas que têm, irmãos, 60, talvez 70 anos. Como que ele saía lá do BDA, irmãos, para vir até aqui sem essa van? E por isso é pregar o Evangelho, irmãos. Isso é fazer missão. Mas vamos continuar. Terceiro ponto aí, irmãos, o trabalho do diabo. Eu não queria mostrar essa parte. Eu queria ocultar ela, mas não foi possível dentro da minha mensagem. Quando nós olhamos aí, irmãos, nós podemos ver. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo, está em Lucas 8:12. Depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração. Para não acontecer, presta bem atenção. Para não acontecer que crendo, seja o quê? Salvas. Meus amados, se nós, como cristão, como discípulo do Senhor Jesus, não estamos trabalhando para salvar as almas perdidas, o diabo está trabalhando para levar as almas para o inferno. Porque o diabo nunca brincou de ser diabo. E por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tomar muito cuidado. E é interessante, irmãos, duas coisas que o diabo fez que precisa de nós, irmãos, mencionar. Primeiro, quando nós olhamos aí, o que é que ele faz, irmãos? O diabo tira a palavra do coração, número 1. Primeira coisa. E a segunda coisa, por que que ele tira? Para não acontecer que a pessoa, ouvindo o Evangelho, a pessoa possa crer e ser salva. Duas atitudes do diabo dentro, irmãos, da igreja. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a primeira coisa, ele tentar tirar a palavra. Por isso que muitas vezes, irmãos, você olha para a igreja e você não vê milhares e milhares de pessoas sendo salvas. Porque o trabalho do diabo é levar a pessoa ao inferno. O trabalho do diabo, irmãos, é tirar as pessoas da igreja. E quando nós olhamos para isso, irmãos, eu estou citando Bíblia para vocês. Ali, irmãos, é a palavra de Deus. Lucas 8:12. Quando a palavra foi semeada, o diabo veio e tirou. Mas ele não tirou por tirar, não. Ele tirou para que o pecador continua, irmãos, na miséria, longe de Deus, no pecado, irmãos, na depressão, no vício, na prostituição. É isso que o diabo quer. Ele quer destruir a família. E por isso, irmãos, eu louvo a Deus, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não para por aqui, não. Louvado seja Deus. O quarto ponto, irmãos, quem salva o pecador é Jesus. Aqui nós temos um grupo de pessoas que ouviu e Satanás tirou. Mas nós temos outro grupo que ouviu a palavra de Deus. Olha bem, a palavra, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Irmãos, duas coisas aqui também me chamou a atenção. Da mesma forma que eu ouvi duas coisas lá na obra do diabo, aqui também eu ouvi duas coisas quando o Senhor Jesus faz, irmãos, o trabalho, ou quando nós anunciamos a palavra. Aqui nós temos, irmãos, uma coisa interessante. Nós temos os que ouvem e nós temos os que recebem a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, por que mais uma vez eu falo para vocês que a preocupação minha é grande nessa noite? Quanto às pessoas que talvez ainda não tenham salvação. Porque quando nós olhamos para esse versículo, irmãos, essas pessoas ouviram, mas elas tomaram uma decisão. Elas receberam. Agora, o grande perigo, irmãos, é da pessoa ouvir e dizer assim, no final da mensagem: gente, esse pregador falou tudo comigo hoje. Parece que ele sabia a minha vida, o que eu estava passando, o que estava dentro da minha casa. E eu preciso de consertar a minha vida. Eu preciso dessa salvação. Mas a minha grande preocupação é ele sair daquela porta ali e dizer assim: eu vou entregar. Uma hora eu entrego, eu gostei, muito bom lá aquele povo, palavras, louvor, Jesus é cura, que louvor maravilhoso. Mas eu vou entregar, um dia eu entrego. E ele pode ser que ele vá embora e não tem mais
oportunidade, porque a Bíblia diz que a oportunidade na nossa vida, que ela passa e nunca mais ela volta. Então qual que é a nossa missão, irmãos? É pregar o Evangelho, porque quem salva o pecador é Cristo. Eu até vi uma polêmica, irmãos, e eu já estou indo para o penúltimo ponto, e nós queremos caminhar também com vocês. Eu vi uma polêmica no Facebook, onde o padre Fábio de Mello, parece que é Fábio, né? Fábio de Mello, ele estava trazendo uma mensagem na igreja católica. Eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica de igreja, eu estou dizendo uma polêmica que eu vi, e eu achei interessante, num bom sentido, quando o Fábio teve a coragem de abrir a palavra de Deus e dizer assim: quem salva é Cristo, quem salva o pecador é Cristo, quem salva o pecador é Cristo. E o Fábio repete essa palavra por 5 vezes. E aí no final ele disse assim: a igreja católica está equivocada, ela está colocando Maria no lugar errado. Eu estou trazendo aqui para vocês as palavras do próprio padre Fábio. E não estou fazendo crítica. Aquele homem estava certo ou errado? Certo, irmãos. Quem salva o pecador não é o missionário. Quem salva o pecador não é o pastor. Quem salva o pecador não é o presbítero. Quem salva o pecador é Cristo. É Ele que morreu na cruz do Calvário. É Ele que derramou o seu sangue para que cada um de nós pudesse receber essa salvação. Quando nós olhamos aí, então, para o nosso 5º ponto, a libertação. Irmãos, deixa eu olhar com vocês. O 5º ponto aí é a libertação de Jesus. E eu agora volto para o nosso texto, né? De Lucas capítulo 8, e o versículo 29 até o 39. Aqui nós já vimos a missão de Jesus e a sua visão. Então Jesus atravessa de quê, irmãos? De barco. De uma margem para outra, para colocar os pés numa região de um povo não alcançado, sem a salvação. O texto vai nos mostrar que a primeira pessoa que Jesus encontra é um homem preso, escravo do diabo. Olha o que a palavra de Deus disse. Então Jesus desembarcou, veio da cidade. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando nós olhamos, irmãos, nós podemos ver aqui, Lucas, capítulo 8, versículo 28, esse homem está diante de quem? Agora ele está diante de Jesus. No versículo 29, Jesus ordena ao espírito imundo que saísse do homem. Versículo 33, os demônios saíram do homem. E quando nós olhamos, irmãos, nessas verdades, uma das coisas que eu me lembrei, quando eu estava pensando, irmãos, sobre a libertação, algo que me chamou a atenção. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz, irmãos, eu estou citando Bíblia para vocês. A Bíblia diz assim, ó: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meus amados, quem liberta o homem da escravidão de Satanás ou do pecado é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, é Ele que tem esse poder de poder fazer essa libertação. E aí nós vemos aí que o povo viu o homem sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. E agora eu quero ir para o 6º ponto e o último da nossa mensagem. A salvação de Jesus. Lucas aqui no capítulo 8, versículo 36, aqui nós temos relato de algumas pessoas que presenciaram o fato e contaram como Jesus havia salvado aquele homem. E aí também no versículo 37, a multidão pediu que Jesus se retirasse. Deixa eu só parar aqui um minutinho.
Algo que me chamou a atenção, irmãos, quando eu olhei aqui para esse pedido da multidão, foi olhar, irmãos, que essa multidão ela valorizou muito mais o material do que o espiritual. Mas uma pergunta é essa: por que que essa multidão pediu Jesus para ir embora? Por que que eles valorizou mais o material? A preocupação deles foi com a perda de quase 2.000 porcos. É porque eles não tinham salvação. É porque essa multidão não tinha o Espírito Santo de Deus. E quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos a visão de Jesus. E também nós não tendo a visão de Jesus, irmãos, nós não vamos poder realizar a sua missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. E por isso a gente vê, irmãos, essa multidão dizendo para Jesus: vai embora. Isso doeu muito o meu coração. E sabe por quê, irmãos? Quando a gente olha para a vida daquele homem, a Bíblia diz que aquele homem feria com pedra. Aquele homem não vivia em casa. Aquele homem não sabia há muitos anos o que era um Natal com a família. Aquele homem não sabia o que era uma virada de ano. Aquele homem não sabia o que era ter a alegria de realizar o aniversário da sua família. Então, meus amados, um homem que vivia nos túmulos, um homem que era um peso para a sociedade, um homem que era um perigo para a sociedade, um homem que quebrou a cadeia, grilhões, irmãos, e algema, porque o diabo tem poder. Eu fico pensando, irmãos, que quando aquela multidão, mesmo não tendo Jesus, vê esse milagre, aquela multidão poderia ter abraçado a salvação de Jesus, ela poderia ter abraçado o Cristo, porque aquele homem era uma ameaça para a cidade. Aquele homem não tinha a alegria que você tem de poder saber o que é ter um almoço com família. Mas quando Jesus entra numa vida, Jesus faz a diferença, amados. E quando nós olhamos aí para a vida desse homem, olha o pedido desse homem. O homem que tinha sido liberto dos demônios, suplicou, é mais do que um pedido, para ir com ele ou com Jesus. Mas Jesus o mandou para casa dizendo, em Lucas 8:39, volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. E antes de ir para minhas conclusões agora final com vocês, algo que me chamou a atenção, amados, foi isso aqui, ó. Volte para a sua família. Por isso que nós devemos clamar a Deus pela nossa família. Porque o maior patrimônio que nós temos é a família. Gente, vamos colocar no lugar da família desse homem. Uma família que sempre ouvia dizer, aquele homem quebrou as cadeias. Eu penso que quando ele foi preso, certamente aquela família falou, agora nós podemos visitar na cadeia. Para quem tem alguém preso numa cadeia, certamente é a visita mais triste, né? Mas pelo menos aquela família falou, agora nós podemos ver o nosso irmão, não sei, nosso filho. Mas quando a Bíblia nos mostra que aquele homem quebrou as cadeias, quebrou as algemas e saía, ferindo com pedra, era uma ameaça para as pessoas. Meus amados, quando a gente olha, é tão triste você ver uma pessoa que está numa casa de recuperação, uma pessoa que está no asilo, no abrigo. Embora eu não estou aqui para desprezar o abrigo, mas eu estive lá no abrigo, irmãos, visitando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tive coragem de voltar lá no abrigo mais. Eu até estou falhando, eu preciso voltar lá fora, mas eu não tive coragem de sentar do lado daquela senhora, de sentar do lado daqueles senhores. Se você começar a conversar com eles, são pessoas lúcidas. Eles vão dizer assim para você, você pergunta para ele, de onde você é? Minha família é de tal lugar. Quantos filhos você tem? 5. Quanto tempo que não vem cá? 5 anos, 10 anos. Eu estava vendo um homem lá, a qual o irmão dele mora aqui, e morava dentro de Santa Vitória, não sei se é vivo ainda os dois. E é um homem muito rico. E aquele homem estava ali dentro, e aquele homem clamava, porque não tinha uma visita e nenhuma ajuda financeira. É muito triste quando você pensa na sua família, quando você vê uma pessoa caída na calçada. Tem gente que ainda tem coragem de chegar e passar e chutar a pessoa que está bêbada. Aquela pessoa está ali, sabe por que ela está ali bêbada, caída, irmãos? É porque ela é escrava do pecado.
É porque ela é escrava do vício. Você acha que uma pessoa que trabalha a semana inteira, suado, depois ele recebe o seu dinheiro, você acha que ele não quer ir para casa e levar alimento para dentro da sua casa? Por que ele não consegue ir para casa? E ele vai direto para o boteco, e o boteco acaba com o que ele tem. É porque isso é ser escravo do vício, escravo do diabo. E por isso, meus amados, faça de tudo para clamar a Deus pela sua família. Não desiste dela, não. Jesus pode entrar, Jesus pode operar um milagre, como Ele operou na vida desse homem. Eu quero ir para minhas conclusões com 3 aplicações, e aqui eu encerro. Quando eu vou para a minha primeira aplicação, eu quero encorajar a cada um de nós, como igreja do Senhor, como discípulo, a obedecer o ID do Senhor. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, não vamos parar, não. Jesus tem poder de entrar nessa casa. Jesus tem poder de entrar nesse coração. Talvez você está dizendo, mas para aquela pessoa não tem jeito. Não tem. Tem. Jesus pode fazer isso. Então não desiste, não. Vamos fazer isso, vamos pregar esse evangelho. E quando nós olhamos, não esquecendo que a mensagem que foi semeada no coração do pecador, o que Satanás fez? Ele veio e tirou do coração do pecador para não acontecer que ele crendo fosse salvo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não temos um termômetro para medir um coração, para saber quem é que vai crer ou quem não é que vai crer. Então, por isso, a nossa missão, já que nós vemos um grupo de pessoas que creram no Senhor Jesus, receberam a palavra, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. E estes frutificam, uma alegria aqui que eu tenho, com perseverança. Mesmo que está difícil, essas pessoas estão aqui conosco. Não têm abandonado o Cristo. Então, irmãos, não vamos desistir, não. Vamos continuar pregando esse evangelho. Já que o texto nos mostra que uma parte daquelas pessoas que ouviram, creram no Senhor Jesus. Eu quero ir para a segunda aplicação. Eu quero encorajar cada um de nós a valorizar o Cristo. Foi Ele o maior missionário que já pisou os seus pés aqui nessa terra. A sua missão era pregar o Evangelho e salvar o pecador. E a sua visão era que o Evangelho fosse pregado a toda a criatura. E já que eu tenho falado sobre tanto Evangelho, pode ser que você está perguntando aí no seu banqueirias, mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a salvação de Jesus. Por isso que Jesus prega o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a salvação. Pregar o Evangelho é pregar a vida eterna. Pregar o Evangelho é Jesus nos dar o céu como lugar de descanso. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Em outras palavras, o Evangelho é para o Brasil, é para a África, é para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Triângulo Mineiro, para Santa Vitória, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. É o Evangelho de Cristo. É as boas novas de salvação. É Cristo te dar o céu como lugar de descanso e te livrar do fogo do inferno. E por isso Paulo nos mostra, irmãos, dessa alegria. E quando nós olhamos aqui, nós podemos ver, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Ele libertou o endemoniado do texto em que nós lemos, da escravidão de Satanás. E o maior milagre que você pode receber é o perdão dos seus pecados e a graça da salvação. E eu vou para a nossa última aplicação, para nós encerrar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vai lembrar que eu citei que Jesus libertou 2 pessoas escravas do diabo. Esse homem, que a qual a Bíblia diz que depois que ele foi liberto, o que ele fez? Foi pregar o Evangelho também. Nós vamos ver agora na última aplicação. Você viu uma mulher que tinha 7 demônios. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está aqui nessa noite também para libertar cada um da escravidão do pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, deixa Jesus entrar no seu coração hoje. Deixa Ele tirar o medo que você tem da escuridão. Sabe aquele medo de dormir com a lâmpada apagada? Aquele medo de assombração.
aquele medo de raio, de faísca, de tempestade, aquele medo do câncer chegar na sua vida, aquele medo de morrer, aquele medo de ir para o inferno. Deixa Jesus entrar no seu coração e deixa Jesus limpar tudo que tem. Quem sabe, eu não sei, Deus sabe o que está passando na sua vida. Pode ser que você tenha lutado contra o vício e está aqui dentro. Contra o cigarro, que muitas pessoas falam que é vergonha na cara uma pessoa que não larga. Eu nunca vi isso. Para mim o diabo age no vício. Deixa Jesus tirar o cigarro. Quando ele entrar no seu coração, ele vai limpar, ele vai tirar. Então deixa ele entrar. Deixa ele tirar a bebida. Quem sabe a prostituição. Quem sabe a traição. Quem sabe a pornografia. Eu não sei, é mentira, o engano. O que está dentro do seu coração, Jesus sabe. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai limpar, ele vai tirar tudo isso. E ele vai te dar uma alegria, um gozo nessa noite, de você sair daqui para casa e dizer: Jesus, eu deixei o vício lá naquele culto aos pés do Senhor Jesus. Agora tem misericórdia, Jesus. Me salva, me perdoa, me cura dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza. Jesus está aqui para fazer isso. E eu vou para a minha última aplicação. E encerro com você. Você ouviu. É Ele, Jesus Cristo, que trouxe a salvação para cada um de nós. É Ele que salva. É Ele que cura. É Ele que liberta. É Ele que morreu na cruz do Calvário. Para nos dar o céu como lugar de descanso. E nos livrar do fogo do inferno. Então, olhando agora para esse texto, você olha para aquela multidão, e aquela multidão que falou para Jesus: fora daqui. Eu estou na minha última aplicação para encerrar com vocês, presta bem atenção. Aquela multidão que diz: Jesus, fora daqui. Vocês acreditam que essa multidão teve uma segunda oportunidade? Essa multidão teve uma segunda oportunidade. Jesus deixou ali em Decápolis um homem que era endemoniado, que agora se tornou um discípulo de Jesus, um verdadeiro missionário. Jesus falou para ele: volte para a sua família e conte a ele tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. O homem que era endemoniado. Aquela multidão, ela teve uma segunda oportunidade. E se você olhar para a palavra de Deus, você vai olhar lá em Marcos, depois em casa. Marcos no capítulo 7, o versículo 31 até o versículo 36. Marcos vai falar de um homem que era surdo e gago. E Marcos vai nos contar. Ali nós temos evidência clara que Jesus curou aquele homem lá em Decápolis. Lá nas 10 cidades, na região, aonde esse homem foi curado por Jesus. E nós temos uma evidência ainda na palavra de Deus, que a segunda multiplicação dos pães, Marcos vai falar isso no capítulo 8 e o versículo 1. Nós temos evidência também que essa multiplicação foi em Decápolis, aonde a primeira multidão de judeus, quase todos, Jesus opera a primeira multiplicação dos pães. E a segunda, nós temos aqui agora um relato de que essa multidão recebe a Jesus, provavelmente com a influência, com a mensagem desse homem que era endemoniado. Aquela família vai até Jesus, e Jesus deixa um missionário ali. Agora a minha pergunta é essa: aquela multidão teve uma segunda oportunidade, ela teve uma segunda chance. Quantas oportunidades você vai ter para entregar a sua vida para Jesus? Você já tem a sua salvação, sim ou não? Se Jesus voltar nessa noite para buscar a sua igreja, você sobe ou você fica? E eu termino com você, olha que pergunta. Uma pergunta que não pode calar: como fazer, Elias? Então, para receber a graça da salvação, eu quero. Amém, você quer? Então, se você quiser, você não tem que pagar nada, Jesus já pagou por você. A primeira coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta é essa:
Você crê que Jesus veio a esse mundo? Aquela criança nasceu ali naquela manjedoura. E ela cresceu e foi até a cruz do Calvário. E ele morre, ele derrama o sangue. Você acredita que aquele sangue tem poder para perdoar os seus pecados? Você acredita que a morte de Jesus tem poder para te dar o céu como lugar de descanso e livrar do fogo do inferno? Sim ou não? Se você está dizendo sim, é o primeiro passo da sua salvação. Segundo, você precisa arrepender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você arrepende de tudo que você já fez nessa vida? Pode ser que você está olhando para mim dizendo, Elias, mas eu já pequei demais. Jesus não quer saber que tamanho de pecado você já cometeu e quantos pecados. Ele está te convidando agora, ele está passando aqui agora de banco em banco. Ele está indo dentro do seu coração agora dizendo assim, você arrepende? Você crê? Se você está dizendo assim, Elias, eu creio. Eu me arrependo, eu já fiz coisa errada demais. Eu tenho até vergonha. E eu não tenho coragem de falar para você. Não precisa falar para mim. Fala para Jesus. E a última coisa, depois que você arrepende, e depois que você crê, você precisa declarar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 9 e o 10. Agora olhem bem para vocês verem. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha o que é que a Bíblia diz. Essas palavras aqui foi de Jesus. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu termino a minha mensagem aqui. Enquanto o irmão vai vir encerrar, eu queria fazer 3 perguntas e encerrar. A primeira pergunta, tem alguma pessoa aqui afastada dos caminhos do Senhor Jesus? Se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, nós temos uma sala de oração no fundo. Vamos lá orar. Você sabia que Jesus está pronto para perdoar todos os seus pecados? Enquanto tem muitas pessoas zombando de pessoas que estão lá caídas nas ruas, de pessoa que está no mundo das drogas, do vício, do adultério. Jesus te ama e está de braços abertos, dizendo, filho, volta. Jesus quer te perdoar. Jesus quer tirar essas algemas da sua mão hoje. Todo vício seja caído por terra. Jesus quer curar você. Se você crê nessa noite, você quer voltar, vai lá na salinha, eu queria orar por você. Tem alguma pessoa que já creu no Senhor Jesus aqui e quer ser batizado? Você sente o desejo no seu coração de ser batizado? Aqui de trás de mim tem um tanque de batismo. Vamos abrir esse tanque, vamos passar pelas águas do batismo, porque lá no céu não tem batismo. E a última pergunta minha. Você quer a sua salvação nessa noite? Sim ou não? Será que nós temos uma alma aqui nessa noite para Jesus? 2. Será que tem alguém que está dizendo assim, Elias, esse Jesus que tirou 7 demônios daquela mulher e ela foi servir ele? Esse Jesus que morreu na cruz para me perdoar e salvar um pecador que sou eu? Esse Jesus que atravessou de uma margem para outra, aonde teve uma tempestade, e ele não desistiu, o povo mandou ele embora, e ele encontrou um homem, e ele salvou ele, um homem que vivia cortando os braços. Agora o homem está sentado aos pés do Senhor Jesus, o homem está pregando a palavra. Eu creio nesse Jesus, eu quero isso para a minha vida, eu quero sair daqui curado, eu quero sair daqui com o meu nome escrito no livro da vida. Aí eu convido você a cantar essa pequenininha estrofe comigo assim, mudando só a primeira letra. E diga para Jesus assim, ó. Nessa noite feliz, canta comigo. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real
sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos mais uma vez? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Que Deus te dê coragem. Se você quer, eu vou te esperar lá no fundo, na salinha. E você vai sair daqui hoje, curado, liberto, salvo, com o seu nome escrito no livro da vida. Amém, Jesus.